A lenda da Pedra do Indaiá. A Pedra do Indaiá, imensa e majestosa, erguia-se no coração da campina como uma sentinela do tempo. Era alvo de muitas histórias no vilarejo. Uns diziam que ela abrigava os espíritos de antigos guerreiros indígenas, outros, que era uma morada de forças mágicas, protetoras e implacáveis. Desde criança, aquelas histórias me fascinavam. O mistério da pedra era como uma canção que não conseguia ignorar. Numa noite de lua cheia, decidi que era hora de desvendar aquele enigma. Peguei minha lanterna, mesmo sob os olhares de reprovação do meu avô. Não vá até lá, menino. A pedra é viva e não gosta de ser incomodada, ele advertiu. Mas eu era jovem demais para acreditar em advertências, especialmente quando a curiosidade me consumia. Ao me aproximar da campina, o vento parecia murmurar palavras que não compreendia. Havia um silêncio pesado no ar, como se a natureza tivesse prendido a respiração. Quando avistei a pedra ao longe, algo dentro de mim tremeu. Sua superfície parecia refletir a luz da lua como um espelho prateado. Chegando mais perto, senti um calafrio. Havia marcas na pedra, linhas e símbolos que não pareciam naturais. Eles brilhavam levemente, emitindo uma luz tênue, quase como se respirassem. Toquei a pedra, e sua superfície fria parecia pulsar sob meus dedos. Uma onda de calor percorreu meu corpo, e, por um instante, tive a impressão de ouvir vozes. De repente, o silêncio foi rompido por um som profundo e rítmico, como um tambor distante. Minha lanterna piscou, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Olhei ao redor, mas não havia nada além da escuridão. Quando a lanterna apagou de vez, percebi que estava completamente sozinho. A voz de meu avô ecoava em minha mente: ela é viva, menino. Respeite-a. O arrependimento começou a surgir, mas era tarde demais para voltar. A pedra agora brilhava intensamente, e os símbolos em sua superfície pareciam se mover, formando padrões que hipnotizavam meus olhos. O som do tambor aumentou, e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés estavam presos. A pedra emanava uma luz que agora me envolvia, e uma voz profunda ressoou na minha cabeça: você ouviu o chamado. Agora, caminhará conosco. Senti meu corpo ser puxado, como se o chão tivesse desaparecido. A escuridão tomou conta, e antes que pudesse reagir, fui engolido por uma força invisível. Quando recobrei os sentidos, estava em um lugar completamente diferente. Ao meu redor, uma floresta densa se estendia em todas as direções, mas as árvores eram estranhas, de um verde pulsante, como se tivessem vida própria. O ar era denso, carregado com um cheiro doce e enjoativo. Não havia sinal da pedra ou da campina. Antes que pudesse entender onde estava, uma figura surgiu entre as árvores. Era alto e imponente, vestindo um manto feito de folhas e penas. Sua pele parecia feita de pedra, e seus olhos brilhavam como brasas. Ele segurava um cajado com a ponta esculpida no formato da Pedra do Indaiá. Por que veio até aqui, mortal? Sua voz ecoou como um trovão. Meu corpo tremia, mas consegui balbuciar: eu só queria entender a lenda. Ele riu, uma risada profunda que reverberou pela floresta. Você buscou respostas, mas encontrou o guardião. E agora, deve provar seu valor. Antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, o chão sob meus pés se abriu. Caí em uma caverna iluminada por cristais brilhantes. O guardião estava lá, como se tivesse se materializado no ar. Ele apontou para um portal esculpido na rocha, onde os mesmos símbolos da pedra estavam gravados. Esse é o caminho dos escolhidos, ele disse. Aqueles que ousam ouvir o chamado devem passar pela provação. Se falhar, será condenado a vagar por este mundo para sempre. Não havia alternativa. O portal me chamava, e algo dentro de mim sabia que eu precisava atravessá-lo. Ao passar pelo portal, fui envolvido por uma luz ofuscante. Quando meus olhos se ajustaram, estava em um campo repleto de guerreiros indígenas. Eles estavam armados, mas não pareciam hostis. Um deles se aproximou e falou: você é um dos poucos que ouviu o chamado e chegou até aqui. Agora deve se tornar digno da Pedra do Indaiá.
Fui levado a um círculo onde uma fogueira queimava intensamente. Ao redor, os guerreiros começaram a cantar, e o som ressoava dentro de mim, como se fosse parte do meu próprio coração. A pedra era muito mais do que um enigma, era um portal para uma força ancestral, e eu estava no centro de tudo. A provação começou, e fui colocado diante de um espelho de água cristalina. Ao olhar meu reflexo, vi imagens da minha vida, meus erros e medos. A voz do guardião ecoou: para se tornar digno, deve enfrentar a verdade que carrega dentro de si. O reflexo começou a mudar. Agora mostrava uma criatura sombria, feita de sombras, que saiu da água e se aproximou de mim. Era a personificação dos meus piores temores, e seu olhar me congelou. Para avançar, eu precisava enfrentá-la. Com o coração acelerado, lembrei das histórias do meu avô. Ele dizia que a força da pedra do Indaiá vinha de dentro de quem a tocava. Reuni toda a coragem que tinha e encarei a criatura. Você não me controla, gritei. Uma luz forte emanou de dentro de mim, dissolvendo a sombra. O guardião apareceu novamente, com um semblante sério. Você provou ser digno. A pedra do Indaiá agora é parte de você. Antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, senti um calor intenso no peito, como se a energia da pedra tivesse se fundido comigo. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à campina. A pedra estava lá, imponente e silenciosa. As marcas em sua superfície agora brilhavam mais forte, como se reconhecessem minha presença. Voltei para casa em silêncio, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Mas toda vez que olho para a pedra do Indaiá, sinto sua força dentro de mim. A lenda não era apenas uma história, era uma porta para algo muito maior, algo que agora fazia parte de mim para sempre.